Uma das coisas que o presidente dos Estados Unidos, Trump, está criando é o Comitê de Paz de Gaza. Isso foi criado para resolver o problema do vácuo de segurança na faixa de Gaza após a guerra entre Israel e o Hamas. Mas, quando perguntaram ao presidente Trump se o Comitê de Paz de Gaza deveria substituir a ONU, ele respondeu que isso é possível. E agora está ocorrendo uma situação que está virando a ordem internacional de cabeça para baixo. Hoje, vamos analisar esse assunto direito. Vamos ver agora. Primeiro, vou explicar o contexto em que essa declaração foi feita. Em 20 de janeiro, Trump fez coletiva na Casa Branca pelo primeiro ano de seu segundo mandato como presidente dos Estados Unidos. No evento, ele citou o Comitê de Paz, principal ação da segunda fase do Plano para Gaza. Destacou que o preside e mostrou insatisfação com a ONU. Trump afirmou que, se a ONU tivesse agido mais, o comitê não seria necessário e que, ao tentar resolver guerras, a ONU nunca ajudou de forma concreta. A declaração ganhou destaque, pois surgiu quando a imprensa internacional já especulava que Trump queria transformar o Comitê de Paz de Gaza em órgão internacional, substituindo a ONU. Questionado se o Comitê de Paz substituiria a ONU, ele afirmou que isso era possível, deixando em aberto. Em seguida, ele avaliou que a ONU, na prática, não tem sido de grande ajuda, embora reconheça o potencial da organização, deixando claro que esse potencial nunca foi realmente aproveitado. Primeiro, vamos entender o papel do Comitê de Paz de Gaza. Como vocês sabem, a faixa de Gaza foi completamente devastada. Além disso, Israel destruiu tudo de forma tão completa que, na prática, não existe um sistema de governo de longo prazo em Gaza. Por causa disso, surgem constantemente questões sobre quem vai administrar Gaza e como serão financiados os recursos para a reconstrução. O ideal seria que a ONU assumisse essa responsabilidade, mas a ONU só expressou preocupação repetidas vezes, sem agir de fato, o que fez crescer o argumento de que a ONU é inútil. Mas foi aí que o presidente Donald Trump entrou em cena. Donald Trump avaliou que, além da ONU, era preciso criar outro órgão internacional para a ordem pós-guerra em Gaza, criando o Comitê de Paz de Gaza. Este ficou responsável pela reconstrução da região e pela ordem após o conflito. Também havia a ideia de, futuramente, expandir o comitê para outras regiões de conflito e torná-lo uma organização global de gestão de conflitos. Mas o problema é que estão surgindo comentários de que esse Comitê de Paz de Gaza estaria tentando substituir o papel tradicional da ONU. Segundo informações obtidas pelo Financial Times no local, no item 4, estava claramente declarado que o Comitê de Paz de Gaza é uma organização internacional, cujo objetivo é promover a estabilidade em regiões afetadas por conflitos ou sob risco de conflito, alcançando uma paz sustentável por meio de uma governança legítima. A princípio, pode parecer uma boa ideia. Substituir ou contornar o sistema existente da ONU é uma escolha que pode virar a ordem internacional atual de cabeça para baixo. Então está gerando muita controvérsia. Isso pode abalar a própria ordem internacional. Acima de tudo, o cargo de presidente será ocupado por Donald Trump, o presidente dos Estados Unidos. Sabe-se que o rascunho da carta concede ao presidente poderes consideráveis. E há comentários de que isso pode ser usado como uma ferramenta política pessoal do presidente Trump. Veja só o que isso significa. O Comitê da Paz decide por maioria dos membros presentes, mas precisa da aprovação do presidente Trump. Além disso, o presidente Trump pode adotar resoluções e várias diretrizes sozinho, em nome de todo o comitê, mesmo sem votação do comitê. E o presidente não pode ser substituído. O presidente dos Estados Unidos, Trump, será o presidente vitalício. Só é possível se tornar membro com o convite dos Estados Unidos. É necessário pagar $1 bilhão, ou seja, cerca de 1,4 trilhão de won coreanos. Há críticas de que isso não passa de uma forma de lucrar com a taxa de adesão, já que é possível se tornar um membro permanente do Conselho de Paz de Gaza. Vamos primeiro analisar a situação da Coreia. Como mencionei antes, só é possível se tornar membro com um convite. Trump confirmou o convite à Coreia do Sul para o Conselho de Paz de Gaza. Foram enviados convites para cerca de 60 países, incluindo a Coreia do Sul. O Ministério das Relações Exteriores da República da Coreia afirmou recentemente que recebeu o convite e que será necessário analisar de forma abrangente quais países irão participar antes de decidir sobre a participação. Eles disseram que precisam de tempo para analisar a situação e que ainda estão avaliando. O problema é que outros países tradicionais, como o Reino Unido, também recusaram participar. E a França também rejeitou o convite. Se olharmos em ordem, Keir Starmer, primeiro-ministro do Reino Unido, disse que não pretende aderir ao Comitê de Paz, já que até Vladimir Putin participaria. O Reino Unido não quer integrar um comitê com Rússia e Belarus. No caso da França, o país já rejeitou publicamente participar do Comitê de Paz. O presidente Trump chegou a ameaçar o presidente Macron, dizendo que, se a França não participasse do comitê, ele imporia uma tarifa de 200% sobre o vinho francês. Além disso, Israel também expressou insatisfação com a lista de possíveis países membros, mostrando uma posição contrária.
Em contraste, Rússia e Belarus tiveram uma reação completamente diferente. Após a guerra na Ucrânia, esses dois países foram sancionados e isolados diplomaticamente, ficando fora dos principais palcos mundiais. A influência deles diminuiu consideravelmente em organizações internacionais existentes, incluindo a ONU, e sua voz continuou sendo limitada em várias reuniões e fóruns de discussão. O Comitê de Paz de Gaza, sob liderança de Donald Trump, pode ser visto como nova alternativa para a Rússia e Bielorrússia. Eles podem integrar organizações internacionais de gestão de conflitos fora do quadro da ONU e, em algumas situações, participar da política internacional sob o pretexto de paz e estabilidade. A Rússia vê positivamente o comitê, pois oferece espaço simbólico para desafiar a ordem internacional ocidental. Também existe a expectativa de que, por meio de uma relação direta com o presidente Teureonpeu, possam restaurar um canal de comunicação com os Estados Unidos. A Bielorrússia tem mostrado uma reação ainda mais explícita, pois, em meio ao forte isolamento internacional, apenas participar já se torna uma oportunidade de enfatizar a legitimidade do regime. Por isso, a Bielorrússia expressou sua intenção de participar relativamente rápido, mostrando movimentos para destacar sua presença. No final das contas, o Comitê de Paz de Gaza está sendo visto como um novo palco para países como Rússia e Bielorrússia retornarem à comunidade internacional, além de ser percebido como um canal para contornar as sanções existentes, o que tem gerado mais controvérsias. O Comitê de Paz de Gaza é visto mais como reflexo do estilo de gestão de Trump do que como extensão da diplomacia tradicional. O presidente Trump, há muito tempo, tem definido sistemas autônomos como a ONU como estruturas elitistas ineficazes e ineficientes, criticando-os por limitarem os interesses nacionais dos Estados Unidos e por não assumirem responsabilidades. O Comitê de Paz de Gaza, que surgiu dentro dessa percepção, está mais próximo de uma ideia de centralizar decisões fortes e mostrar resultados claros, em vez de buscar consenso e coordenação entre vários países. Especialmente simbólico é o fato de ele próprio assumir a presidência do comitê. Isso transmite a mensagem de que, para ele, a solução dos problemas da comunidade internacional não está mais em organizações internacionais abstratas, mas sim nele próprio. Para o presidente Teureonpeu, o importante não é a legitimidade do processo, mas sim a visibilidade dos resultados. Ele quer mostrar claramente se a guerra parou, se a segurança foi estabilizada e se a reconstrução começou. E percebe-se a intenção de ligar esses resultados diretamente à sua liderança. Na ONU, os méritos são coletivos, mas no Comitê de Paz de Gaza, os resultados são atribuídos diretamente às decisões do presidente Teureonpeu. Assim, a proposta é vista mais como palco político, para fortalecer a imagem do presidente Teureonpeu, como solucionador de conflitos, do que como órgão para administrar a paz em Gaza. Outro aspecto relevante é a relação com a política interna. Teureonpeu precisa mostrar a sua base que desafia a ordem internacional e mantém o EUA na liderança mundial. O Comitê de Paz de Gaza cria um efeito simbólico de que o presidente dos Estados Unidos está reorganizando a ordem mundial, sem a necessidade de investir grandes quantidades de impostos ou tropas americanas. A crítica à ONU é uma narrativa comum para a base central do presidente Teureonpeu. Há uma interpretação cada vez mais convincente de que o comitê está funcionando como um campo de testes para a visão de mundo e a filosofia de governo ao estilo Teureonpeu, indo além da simples resolução do problema da faixa de Gaza. Ao mesmo tempo, as preocupações da comunidade internacional também estão crescendo rapidamente. Se o Comitê de Paz de Gaza substituir ou contornar a ONU, isso pode abalar a ordem internacional do pós-guerra, indo além de uma questão regional. A ONU não é perfeita e tem muitos problemas, mas desde a Segunda Guerra Mundial tem funcionado como uma estrutura para gerenciar conflitos entre grandes potências e manter pelo menos regras e acordos mínimos. Alertam que substituir o sistema por uma organização liderada por um país e centralizada em uma pessoa pode enfraquecer o consenso internacional construído em décadas. Alguns dizem que a atual situação lembra o enfraquecimento e colapso da Liga das Nações após a Primeira Guerra Mundial. Naquela época, apesar de se apresentar como uma organização ideal para manter a paz, a Liga das Nações perdeu sua influência real diante dos interesses das grandes potências e de ações unilaterais. Essa lacuna acabou levando a uma guerra ainda maior. E é essa lembrança histórica que muitos veem como paralela à situação atual. O ponto especialmente apontado como problemático não é um cenário em que a ONU seja completamente dissolvida, mas sim uma situação em que uma comissão de paz, ao estilo do Trump, e o sistema tradicional da ONU coexistam ao mesmo tempo. Com uma ordem internacional dupla, haverá confusão sobre qual organização tem decisões mais legítimas em conflitos internacionais. Algumas questões seriam discutidas na ONU, enquanto outras seriam transferidas para a Comissão de Paz, o que pode abalar os próprios padrões das normas internacionais. Os países envolvidos em disputas vão tentar escolher a organização que tem mais chances de tomar decisões favoráveis a eles, e nesse processo, o direito internacional e o consenso coletivo vão perdendo cada vez mais força. No campo diplomático, teme-se o shopping de ordem, quando países escolhem organizações internacionais mais favoráveis, como ao selecionar tribunais.
Além disso, se essa estrutura se consolidar, é muito provável que a resolução de disputas internacionais passe a ser determinada não por regras universais, mas sim pelo poder e influência de cada país. Países próximos de grandes potências ou líderes políticos tendem a ser protegidos, enquanto outros podem ser excluídos ou pressionados, aumentando a insegurança. No final das contas, a controvérsia em torno do Comitê de Paz de Gaza não é apenas uma questão sobre uma única organização, mas está sendo vista como um sinal de alerta sobre para onde a ordem internacional, que foi mantida com dificuldade após a guerra, será reorganizada no futuro. O que vocês acham da situação atual? Por favor, deixem seus comentários. Vou encerrar o vídeo por aqui. Muito obrigado.